Você já parou para refletir profundamente se o Espírito Santo realmente habita em você? Muitos cristãos creem, mas vivem cheios de dúvidas, medos e incertezas. Romanos 8 e 9 é claro e direto. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Imagine viver acreditando estar salvo, mas nunca experimentar a presença real do Espírito Santo em sua vida. No canal Palito da Fé, hoje vamos explorar com detalhes 7 sinais inegociáveis que provam a habitação do Espírito Santo em quem realmente o recebe, de forma prática, bíblica e transformadora. O primeiro sinal é a transformação interior. Quando o Espírito Santo habita em nós, velhos hábitos e desejos começam a perder força. O que antes parecia prazeroso no pecado agora gera arrependimento e inquietação. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 5,17 que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não significa perfeição instantânea, mas mudança de coração. Cada escolha, reação e impulso começam a refletir a presença de Deus, mostrando uma diferença palpável em como você lida com conflitos, tentações e decisões diárias. Para exemplificar, pense em alguém que tinha o costume de mentir para se proteger ou se beneficiar. Com a habitação do Espírito Santo, esse comportamento começa a incomodar profundamente, não por medo da punição, mas porque o Espírito gera um peso interior. Cada ato de desonestidade deixa de trazer alívio e passa a causar desconforto. Esse é o poder silencioso, porém real, da transformação que o Espírito opera no íntimo do ser humano, moldando caráter e escolhas de forma gradual e irresistível. O segundo sinal é a sede pela palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo não consegue se afastar das Escrituras por muito tempo. A Bíblia deixa de ser apenas um livro, tornando-se alimento indispensável para a alma. O Espírito Santo transforma letras em vida, revelando verdades escondidas e aplicáveis ao cotidiano. Cada versículo lido passa a ser entendido de forma pessoal e direta, ensinando, corrigindo e fortalecendo a fé. Essa fome espiritual é um desejo ardente de viver segundo a vontade de Deus, e não apenas curiosidade intelectual. Vamos imaginar a diferença. Antes, ler a Bíblia poderia ser entediante ou maçante. Agora, cada capítulo toca o coração, cada promessa traz esperança e cada história inspira a ação. Pessoas com sede da palavra sentem prazer em estudar, meditar e aplicar os ensinamentos. Elas não leem por obrigação, mas porque algo dentro delas clama por mais. E é exatamente o Espírito Santo quem desperta esse desejo e mantém viva a chama da fé. O terceiro sinal é a sensibilidade à voz de Deus. João 10:27 nos lembra: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Aqueles que têm o Espírito Santo conseguem discernir sinais, convicções e direcionamentos divinos, mesmo em meio ao barulho do mundo. Às vezes é uma paz que confirma uma decisão, outras vezes é uma inquietação que impede um erro. Essa percepção não é emocional, mas espiritual, e se torna um guia seguro para escolhas, relacionamentos e caminhos de vida. Exemplo prático. Imagine que você está diante de uma decisão difícil, como mudar de emprego ou investir em algo arriscado. Antes, seria pura análise racional e medo. Agora, a voz do Espírito Santo atua como bússola interior, trazendo paz ou alerta. Ele ensina a priorizar a vontade de Deus, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário, fortalecendo a confiança e a coragem de caminhar segundo a fé, sem depender apenas de sentimentos ou opiniões humanas. O quarto sinal é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23 detalha virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e domínio próprio. Não se trata de dons espetaculares, mas de mudanças visíveis no comportamento cotidiano. Quem tem o Espírito Santo transborda essas qualidades no trato com pessoas, na maneira de reagir em conflitos e na perseverança diante de dificuldades. O fruto é discreto, mas perceptível. Amigos, familiares e colegas de trabalho notam a diferença, sem que você precise anunciar. Pense numa pessoa conhecida por explosões de raiva ou impaciência. Com a habitação do Espírito Santo, essas atitudes diminuem gradualmente. O coração aprende a responder com calma, paciência e bondade, mesmo em situações adversas. Esse testemunho silencioso é mais poderoso do que palavras.
O Espírito Santo atua diariamente, moldando comportamentos, fortalecendo o caráter e transformando vidas de maneira contínua e perceptível, refletindo o amor de Deus em ações práticas. O quinto sinal é a coragem para testemunhar. Atos 1:8 nos assegura que receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, tornando-nos testemunhas de Cristo. A presença do Espírito transforma medo em ousadia, mesmo em situações de perseguição ou zombaria. Não se trata de falar para grandes multidões necessariamente, mas de deixar que sua vida, suas palavras e atitudes reflitam a fé de maneira autêntica e corajosa. Imagine alguém antes tímido que evitava falar sobre fé. Com o Espírito Santo surge coragem para compartilhar experiências, orar com outros ou ajudar em momentos de necessidade. Essa ousadia é alimentada pelo Espírito que aquece o coração e concede confiança. Cada ato de coragem fortalece não apenas o próprio crente, mas também impacta pessoas ao redor, mostrando que a presença de Deus transforma medo em ação e paralisia em movimento espiritual. O sexto sinal é o desejo de santidade. Hebreus 12:14 nos lembra que sem santificação ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo cria repulsa pelo pecado e uma vontade genuína de viver separado para Deus. Atitudes antes consideradas normais passam a causar desconforto e decisões passam a ser filtradas por princípios espirituais. Essa busca pela pureza não é disciplina pessoal, mas resultado da obra interna do Espírito, moldando caráter e prioridades segundo a vontade do Pai. Exemplo prático: hábitos que antes pareciam inofensivos, como fofoca, indulgência ou vícios, passam a incomodar. O Espírito Santo age silenciosa, porém persistentemente, guiando decisões, fortalecendo a resistência ao pecado e moldando uma vida coerente com valores cristãos. A santidade se torna um desejo genuíno, não por obrigação, mas porque o coração agora anseia agradar a Deus em tudo, refletindo uma transformação verdadeira e constante. O sétimo sinal é a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 garante que essa paz guardará os nossos corações em Cristo. Mesmo em meio a tempestades, crises ou dificuldades, há descanso interior porque o Espírito Santo assegura que Deus está no controle. Essa paz não significa ausência de problemas, mas confiança sobrenatural que sustenta a fé e traz segurança em qualquer situação. Pense em momentos de grande ansiedade, preocupação ou perdas. Com a presença do Espírito surge uma tranquilidade que desafia explicações humanas. É como um escudo invisível que protege o coração e permite tomar decisões com clareza e firmeza. Essa paz se torna testemunho diário do cuidado e poder de Deus, lembrando que andar com o Espírito Santo garante conforto e estabilidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Se você percebe esses sinais em sua vida, glorifique a Deus, porque Ele está operando poderosamente no seu coração. Se ainda não os percebeu plenamente, não se desanime. É um convite à busca mais intensa do Espírito Santo através de oração, arrependimento e entrega total. Aqui no canal Palito da Fé, nosso propósito é revelar verdades bíblicas, fortalecer sua caminhada e ajudá-lo a experimentar a presença real de Deus, de forma profunda e transformadora. Agora, declare nos comentários: o Espírito Santo habita em mim.